Hoje eu vou levar você numa visita à cidade de Cafarnaum como você nunca experimentou. Esse vídeo é algo muito especial para mim, porque além de contar um pouco da minha história, eu vou compartilhar com você algo incrível que Deus está preparando para você e você nem sonha. Segredo que eu vou te revelar. E se você foi um usuário do Illumina, essa Bíblia aqui, ou talvez você foi um usuário da Bíblia Glow, que aqui nos Estados Unidos se chamava GLO, Glow, né? Esse vídeo vai ser muito especial para você. Mas se você não sabe do que se trata, o que foi o Illumina ou o Glow, foram Bíblias pioneiras e sucesso de venda aqui nos Estados Unidos nos anos 2000 e chegou a ter aproximadamente 3,5 milhões de usuários no mundo inteiro. E eu tive um privilégio de trabalhar no desenvolvimento disso com parte da equipe. Então, se você foi um desses usuários, escreve aqui nos comentários: eu usei o Illumina ou eu usei o Glow. E fica atento até o fim desse vídeo, porque vai ser muito, mas muito especial para você. E para quem não conhece, obviamente vai conhecer algo novo que é tremendo. Mas para isso eu preciso ler um trecho da Bíblia rapidinho para explicar um princípio, tá bom? Eu vou ler alguns versículos do capítulo 4 de Lucas. Então, só para situar, né? Depois que Jesus foi expulso da sinagoga em Nazaré, olha o que a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 31. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes, na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força. Aí você pula para o versículo 38 desse mesmo texto, tá? Desse mesmo capítulo, e ali está escrito: saindo da sinagoga, ou seja, Jesus expulsou aquele demônio daquele homem, né? A partir do 33 em diante. Aí no 38 está escrito aqui que, saindo da sinagoga, dirigiu-se à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele de pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ou seja, esse trecho da Bíblia está dizendo que Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, ele entrou na sinagoga, expulsou um demônio de uma pessoa, depois ele saiu dali e foi para a casa de Pedro, na casa de Simão. Está escrito aqui, acabei de ler para você. Parece ser uma leitura super simples, parece ser uma passagem super simples, que uma leitura superficial, você não vê nada demais, porque afinal de contas Jesus curava, tal, ele estava na casa de Pedro, foi na Cafarnaum, tal. E muitas vezes você passa por essa leitura e não se dá conta da beleza do que é o que a Escritura está querendo nos mostrar. Porque afinal de contas Jesus vai para Cafarnaum, expulsa um demônio no homem da sinagoga e depois vai para casa de Simão. E aliás, esse é o nosso amigo Pedro, aquele discípulo famoso, né? E fala que Jesus esteve na casa de Pedro e curou a sogra dele, ou seja, tinha um endereço onde Pedro morava. Legal, e talvez isso para você seja superficial, e você passa batido nessa passagem. Mas se você for alguém curioso, que quer conhecer mais, você pode, na internet, por exemplo, pesquisar sobre a cidade, sobre Cafarnaum, sobre esse evento, e você vai achar um monte de informações. Isso é muito legal, porque hoje em dia tem muita coisa que você pode encontrar. Na época que eu estudava não tinha tanto assim, né? Não tinha nem internet naquela época. Legal, mas nunca, nada jamais vai se comparar em você estar pessoalmente ali no local, ali na cidade de Cafarnaum. E mesmo assim, estando ali, você corre o risco de não entender muito bem o que aconteceu naquele local. Deixa eu te explicar melhor. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu vi o Mar da Galileia. E nessa foto que você vê aí agora, eu fazia parte da equipe que foi para Israel para filmar o documentário chamado In His Shoes, sobre a vida de Jesus, que existia no contexto da Bíblia Glow. Quando eu fui nessa viagem, eu trabalhei na parte de fotografia, né? E naquela época, em 2008, não precisava dizer que para mim foi uma alegria assim indescritível.
Eu me sentia como uma criança em uma loja de brinquedo com um voucher de valor ilimitado. Essa é a grande verdade. Mas naquela viagem, nós visitamos a cidade de Cafarnaum. A cidade onde aconteceram tantos eventos citados na Bíblia, como esse que eu li para você ainda há pouco. E uma leitura mais criteriosa, você rapidamente percebe o quão central essa cidade era no ministério de Jesus. Aquela viagem foi concebida, planejada pelo meu chefe naquela época, o senhor Nelson Saba, que é uma das pessoas com a mente mais brilhante que eu jamais conheci. E a paixão da vida dele é a Bíblia. Então, junta uma mente brilhante, mais o amor pela palavra, mais o chamado por Deus de trazer isso ao público, entendeu? E essa é a unção que Deus colocou sobre Nelson, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar por 15 anos desenvolvendo a Bíblia, desenvolvendo esses softwares aqui que eu mostrei para você. E foi nessa época que o Senhor ensinou no meu coração, né, o valor da excelência do estudo, da pesquisa profunda do texto bíblico e a forma inovadora de apresentar o conteúdo da Bíblia ao público. E se você vê no meu canal e curte o meu conteúdo da forma como eu apresento, é justamente porque foram esses anos trabalhando junto com o Nelson, desenvolvendo esses produtos que foram muito marcantes naquela época, e eu sei que muitas pessoas foram abençoadas por aquele trabalho. Se você foi uma delas, escreve aqui, porque eu quero ter certeza que as pessoas que vão estar lendo também vão ver que o que eu estou falando não é conversa fiada. Nessa viagem a Israel, o Nelson me delegou a responsabilidade de tirar fotos 360 graus em altíssima resolução de todas as localidades que nós visitássemos. Eu usava um sistema na época extremamente caro que demandava carregar um computador. E enquanto uma parte da equipe filmava o documentário, né, eu ficava em outra área daquela mesma localidade utilizando aquele equipamento de foto 360 graus. E depois, de volta aqui nos Estados Unidos, nós criávamos o tour virtual que eram incluídos nesse software aqui, no Glow. A nossa equipe tinha uma permissão especial de filmagem obtida com o governo de Israel. E isso nos permitia literalmente vasculhar Cafarnaum, ou o que sobrou dela, né? Como eu li no texto bíblico ainda há pouco, né? A Bíblia conta as histórias de Jesus em uma sinagoga em Cafarnaum. E ali estava eu, na sinagoga em Cafarnaum. Mas essas ruínas com essa pedra mais clara são os restos de uma sinagoga do século IV. Ela foi construída em cima da sinagoga onde Jesus pregou e realizou os milagres. Observe nessa foto agora que eu estou mostrando que a construção das pedras claras possui uma base de pedras mais escuras. Percebe? Essa pedra mais escura era a base da sinagoga que Jesus um dia pregou. E é uma evidência arqueológica de que um dia ali existiu um prédio que era central dentro do contexto da cidade. E me permita desromantizar o lance de estar ali trabalhando tal, e te mostrar a realidade de tentar fotografar esse local graças aos meus amados irmãos turistas. Olá, 1h da tarde em Cafarnaum. Estou cozinhando no sol aqui, tentando trabalhar, tentando tirar foto 360 graus, mas não consigo, porque aqui ó, tem gente na sinagoga, mas o que é interessante é que tem gente de todo lugar do mundo vindo aqui, o que me lembra a passagem em Apocalipse de todas as tribos, raças, línguas e nações se prostrarão diante do Senhor e confessarão que Ele é o Senhor. E isso está acontecendo um pouquinho aqui. Tanta gente visitando essa área. É muito legal ver esse monte de gente aqui. E eu estou tentando trabalhar, mas não consigo. Mas paciência. A câmera está aqui, ó. E não consigo. E mesmo na dificuldade de filmar, eu tinha que esperar a turma ir embora, né, para fazer a minha foto. E eu meditava no Senhor e fazia os meus filminhos usando uma câmera portátil que a minha esposa Carol me deu. E eu pensava que talvez um dia eu pudesse compartilhar aquilo com alguém, né? E era muito interessante ficar ali esperando e ficar filmando. Mas enfim, era aqui em Cafarnaum que morava um ilustre cidadão chamado Simão, do qual Jesus entrou na casa para curar a sogra dele, como eu li ainda há pouco, né? Simão mais tarde teve o nome mudado para Pedro. E é impossível você estar ali
e não conectar com o fato dele ser um pescador. Afinal de contas, Cafarnaum está na orla do Mar da Galileia, logo ali perto, né? Como a gente vê nessas imagens que eu fiz naquela época. Dá uma olhada. Ah, mas tem uns camaradas que vão dizer, pô, mas essas fotos aí estão fora de foco, né? Usar as fotos melhores. Sim, eu sei, abençoado. Eu sei que tá fora de foco. E eu tô usando essa foto meio que fora de foco para mostrar a você a evolução da tecnologia e apresentar os locais bíblicos para o público. Então, espera um pouquinho aí. Agora, pensa comigo. Passaram 15 anos desde que eu fui para Israel pela primeira vez e o Senhor concedeu a bênção de eu realizar um sonho. Eu fui para a Turquia, depois de 15 anos, né, filmar as 7 igrejas do Apocalipse que você pode acessar no meu canal e assistir os vídeos que eu fiz ali. E fui também para o Monte Ararat, que fica do outro lado do país, na divisa com o Irã e na Armênia, para filmar a verdadeira Arca de Noé. Os vídeos da Arca de Noé que eu fiz também estão disponíveis aqui no meu canal se você quiser assistir, tá bom? Mas no planejar dessa viagem eu falei, Senhor, eu quero muito aproveitar essa viagem e voltar para Israel e filmar alguns dos principais locais relacionados com o Apocalipse. E o Senhor permitiu que eu fosse. E foi muito, muito especial. E já que eu estava ali em Jerusalém, aproveitei para filmar um monte de coisas que não tinha a ver com especificamente com o Apocalipse. Óbvio que Jerusalém seria um desses locais em Israel. Mas principalmente eu queria filmar o Vale de Armagedon na Galileia, né? E já que eu iria para a Galileia, eu teria um dia para filmar na Galileia. Eu pensei, eu vou dormir na Galileia, acordar bem cedinho, já que eu vou ter um dia só para Galileia, filmar tudo que eu tenho que filmar, depois Tel Aviv voar de volta, eu pensei, bom, eu vou passar nos principais locais ali na Galileia e filmar conteúdos que sejam não necessariamente ligados ao Apocalipse, mas ligados ao ministério de Jesus. E óbvio que ao fazer esse giro relâmpago nesses principais locais, eu fui, obviamente, para Cafarnaum. E cá entre eu e você, mas segredinho aqui entre eu e você, Cafarnaum não tem nada a ver com o livro de Apocalipse, exceto pelo fato de que Jesus morou ali, mas nada mais, né? Eu não tinha roteiro do que gravar, não sabia o que eu ia falar quando eu chegasse em Cafarnaum, muito embora eu conheça as histórias, muito embora eu já estivesse visitado ali, mas o fato é que eu falei pro Dudu, meu companheiro de viagem, falei, Dudu, é o seguinte, olha, sobe o drone e deixa Deus te usar e vamos que vamos. E depois a gente vê como é que o Senhor vai usar toda essa filmagem que a gente vai fazer. Então o Dudu foi para um lado filmar o drone e eu fui para o outro filmar na câmera, filmar o local e enfim, eu não soltei esse conteúdo ainda, mas eu vou oportunamente soltar. E nesse contexto, a verdade é que eu não tinha a menor ideia porque eu estava indo ali em Cafarnaum, mas Deus sabia. Vamos abrir um parênteses aqui e eu quero apresentar algo muito especial que Deus revelou mais de um ano depois dessa viagem que eu fiz. A grande verdade é que eu fui a Cafarnaum e eu não tinha a menor ideia por que eu estava indo lá. Eu tinha um propósito no coração de filmar coisas adicionais sobre a vida de Jesus, mas eu não tinha noção do que eu chegaria lá para filmar. Eu falei, Senhor, coloca as palavras na minha boca, o que acontecer de filmar será o que será filmado e ponto final. Não vou fazer planos, vou deixar fluir, porque não tinha o que filmar em Cafarnaum, na verdade. Porque não tem nada com Apocalipse. Então, eu fui lá e pensei, bom, o Senhor vai fazer alguma coisa com esse conteúdo, eu não sei o que será. E mal sabia eu que Deus estava preparando algo, e o Senhor me revelou esse algo um ano depois dessa viagem. Cafarnaum era uma cidade que estava localizada no norte do Mar da Galileia, e ficava em uma rota comercial da época, e por isso ela era tão central no ministério de Jesus. Aqui nesse ponto onde a imagem congela, você pode ver no canto direito da imagem a silhueta de uma colina que desce em direção ao mar. Tá vendo? Então, esse é o local onde Jesus pregou o famoso Sermão do Monte, que lemos em Mateus capítulo 5 e 6. Foi ali que Jesus ensinou, por exemplo, a oração do Pai Nosso.
E conforme o drone se move para a direita da tela, a cidade de Cafarnaum vai sendo revelada. E isso te dá a perspectiva de quão perto aquele monte que Jesus pregou o sermão estava da cidade que ele morava. E por causa de uma imagem assim, fica fácil de você entender em Mateus 8, de 1 a 5, que fala que Jesus desceu desse monte e foi para Cafarnaum, onde ele morava. Depois checa lá na sua Bíblia e dá uma lida nessa passagem e lembra dessa imagem que eu te mostrei. Mas o interessante é que conforme você pilota o drone, você vai vendo a cidade por um outro ângulo, né? E lá está a sinagoga e você pensa de imediato, uau, Jesus deve ter pregado ali. Porque a Bíblia menciona que existia uma sinagoga em Cafarnaum, né? Mas se você observar com atenção essas ruínas, você nota que existe uma rua principal que desce em direção à Praia da Galileia. E ali é inevitável você olhar para esse prédio octogonal que parece uma nave espacial. E esse prédio, ele cria uma interferência arquitetônica significativa que contrasta com as ruínas da cidade antiga. Eu sei que você já deve estar pensando, ué, o que vai ser? O que é esse prédio, né? Calma, eu chego lá. Aguenta aí que eu vou te explicar. Agora pensa comigo. Essa cena do drone foi filmada há mais de um ano da data em que esse vídeo que você assiste agora foi editado. Eu não tinha noção que um ano depois que filmamos essa cena do drone em Cafarnaum, Deus usaria essas mesmas imagens para eu te mostrar aqui no canal algo de arrepiar. Algumas semanas antes de eu fazer esse vídeo aqui para você, eu me reencontrei com o Nelson, meu antigo chefe. E foi muito legal a gente conversar novamente depois de quase 15 anos sem se ver. Ele me convidou para eu ver o que Deus estava fazendo através dele e da equipe que trabalha com ele hoje. Isso é algo que eu quero te mostrar, que no mínimo é épico. Isso mesmo, épico. Lembra que eu te falei do Illumina e do Glow? Muito bem, Deus está agora preparando a continuação desses dois produtos num projeto novo chamado a Bíblia Épica. A Bíblia Épica está sendo desenvolvida nesse momento aqui em Orlando e eu estou tendo a honra e o privilégio de mostrar para você pela primeira vez, em primeira mão aqui no canal. E claro, sendo um aplicativo, você espera que isso possa te ajudar a entender a Bíblia, não é verdade? Dá uma olhada nisso aqui. Bom, e eu quero começar mostrando a Bíblia. E quando você clica naquele ícone, você chega aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê a Bíblia inteira aqui, você acessa, obviamente, o livro e o capítulo que você quer de forma quase que imediata. Para fins de demonstração, eu vou aqui em Marcos, capítulo 4, e nesse capítulo está sendo desenvolvido um mecanismo interessante de você acessar o conteúdo, que é bem simples. Você vai notar alguns sinais de mais ao lado de algumas palavras-chave dentro do texto. E uma vez que você acessa esse sinal de mais, você acessa conteúdos que estão conectados com o contexto desse capítulo. No caso aqui, então aqui nós vemos as localizações que são chaves para o livro de Marcos no capítulo 4. E existem 4 pontos de acesso que você pode entrar e visitar. Eu vou chegar lá já já. E aqui um mapa mostrando o mapa geral de Israel e aonde nós estamos no contexto. Muito bem, a gente pode fechar e pode vir, por exemplo, para o título do capítulo. E aqui clicar nesse botão e acessar, por exemplo, uma animação em computação gráfica, onde você vai assistir uma animação da parábola do semeador sendo ensinada. Muito bem. A gente vai sair daqui, fecha aqui essa janelinha de maneira bem simples e clica, por exemplo, ao lado do mar aqui. E aqui você pode acessar, por exemplo, uma fotografia, ou você pode acessar um vídeo explicando aquele local, ou novamente você pode acessar a animação e exibir na tela inteira do seu computador o que seria a animação de Jesus contando aquela parábola, né? Essa animação ainda está sendo desenvolvida, mas para fins de exemplificar eu quis mostrar. Então voltando aqui para o capítulo 4, eu quero, por exemplo, clicar aqui no mapa e eu quero clicar, por exemplo, no Mar da Galileia. E agora você vê na sua frente o Mar da Galileia. Não só você pode contemplar a beleza, como você pode interagir com o ambiente como se você fosse um piloto de drone. E eu posso virar, por exemplo, a câmera e eu estou vendo todo o Mar da Galileia e exatamente como é a geografia daquele local.
Quando você olha para essa barriga que a gente está vendo aqui, aqui é onde o Mar da Galileia deságua no Vale do Rio Jordão em direção ao Mar Morto, ou seja, nós estamos olhando para o sul. E quando a gente vira a câmera para a nossa direita, a gente recria aquela cena do drone que o Dudu fez, lembra? Mostrando o Monte das Bem-aventuranças aqui, e aqui ao lado a cidade de Cafarnaum. Óbvio que o ângulo é diferente em relação ao drone que a gente filmou, mas é para exemplificar. E você pode, por exemplo, se aproximar da cidade. Você vê que o mar está se mexendo, a água está se mexendo ali, tem os barquinhos. E você pode chegar mais perto, cada vez mais perto. E aqui você pode, por exemplo, ver o porto onde Jesus chegava de barco junto com os seus discípulos. A Bíblia fala que existia uma coletoria de impostos, e Mateus era um coletor de impostos, e muito provavelmente existiam soldados romanos, e que tem os personagens recriando uma cena do que seria Cafarnaum no primeiro século. Aqui está o prédio da sinagoga, e lembra que eu mostrei aquela imagem do drone onde tinha aquele octógono? Então, aquele octógono é em cima dessa casa. Eu vou subir um pouquinho mais para você ver de cima. Olha, aqui seria o octógono, em cima desse quadrado aqui, em cima dessa estrutura que seria a casa principal em Cafarnaum. Aqui está a sinagoga. E você pode, inclusive, entrar na casa de Pedro. A gente pode aqui, ó, nesse pátio, e a gente pode entrar, não pelo telhado, vou descer ali embaixo aqui, ó. Opa, tô aprendendo ainda. E a gente pode entrar nesse quadrilátero, ó. Esse quadrilátero eu fiz questão de trazer você aqui virtualmente, porque esse é um local extremamente importante na história da nossa fé. E é uma coisa extremamente simples que talvez muitas pessoas olhassem para essas ruínas e não tivessem nem aí, nem prestassem muita atenção. Esse é um local extremamente importante na história da nossa fé, acredite você ou não, mas não faz o menor sentido se a gente não estudar um pouco mais sobre esse local. Porque você deve perguntar para mim, poxa Márcio, mas como é que você pode atestar que essa era a casa de Pedro? Como é que é isso? Como é que funciona essa pesquisa de arqueologia? Agora, lembra que eu te falei daquele prédio que parece uma nave espacial em cima das ruínas? Percebe o quão proeminente essa estrutura é. Percebe que ela está construída como se estivesse flutuando em cima da cidade. Ou seja, ela não está diretamente em cima no chão. E a razão para que esse prédio tenha sido construído dessa forma é porque esse prédio é uma capela que foi construída, que era o pátio da casa de Pedro. Só que mesmo visitando aquele local, como eu fui e muitas outras pessoas também foram e irão, né, é praticamente impossível você visualizar o que era aquele local no primeiro século. Olha essa foto. Eu acho incrível poder entrar nessa capela e olhar para baixo e ver ali essas ruínas, mas ainda assim, com todo o meu respeito ao esforço empreendido para manter isso intacto, a experiência é ainda incompleta, porque é difícil de visualizar. Mas deixa eu te mostrar como é que o estudo arqueológico feito pela Bíblia Épica reconstrói esse local tão importante. A Bíblia Épica, né, equipe, conta com renomados estudiosos, como por exemplo o Dr. Lynn Rittmeyer, que é o arquiteto arqueológico que esteve envolvido em todas as principais escavações de Jerusalém. Eu tive a honra de trabalhar com Lynn por quase 2 anos e meio, e eu sei que essa representação 3D de Cafarnaum é extremamente fiel. E o estudo do Lynn começou exatamente pelas fotos aéreas das ruínas antigas. Além disso, tem o olho clínico do Nelson, que não é brincadeira, não passa um fio de cabelo. E eu acho isso fantástico porque ele tem um zelo pelas escrituras para apresentar para você um nível de qualidade que é simplesmente inigualável. A casa de Pedro em Cafarnaum é um dos lugares em Israel que possuem elementos arqueológicos inquestionáveis que atestam aquele local como sendo associado como a casa de Pedro. E dessa forma, inequivocamente associado com a pessoa de Jesus e o centro do seu ministério, assim como a gente lê na Bíblia. Isso valida o relato dos evangelhos e, consequentemente, endossa a Bíblia cientificamente através da arqueologia.
Mas você pode notar que as ruínas são feitas de uma pedra escura, de basalto, que é uma rocha vulcânica, e facilmente podemos ver o layout de como era a cidade naquela época. Cafarnaum era uma cidade muito simples, com casas simples, uma vila de pescadores, onde viviam aproximadamente 1.200 pessoas. Esse prédio com as pedras mais claras, como eu falei, é a sinagoga do quarto século. E ali, mais ao sul da cidade, a gente vê esse prédio octogonal que foi construído em cima da casa de Pedro. E para entender melhor sobre a casa de Pedro, eu preciso mostrar outra imagem. Essa imagem é bem antiga, quando as escavações de Cafarnaum estavam apenas começando. Note que algumas ruínas estavam ainda encobertas. Já removido o excesso de terra, os arqueólogos descobriram essa estrutura octogonal complexa, que era completamente diferente do layout das casas mais simples. E, obviamente, isso chamou a atenção deles, porque algo muito especial deveria existir ali naquele local. O trabalho de pesquisa da Bíblia Épica leva em conta o trabalho de experts como o Lean. Dá uma olhada nessa planta baixa que o Lean desenvolveu, que representa todo o conjunto arquitetônico que os arqueólogos descobriram ali na escavação de Cafarnaum. A camada mais antiga seria representada pela cor preta, que denota o layout do que seria a casa de Pedro no primeiro século. E nessa planta, o pátio mais íntimo da casa está representado na cor azul. Presta bem atenção nesse quadrado azul em relação às camadas que eu vou explicar para você agora. Como falei ainda há pouco, no quarto século toda a área foi cercada. E por isso, na planta, vemos destacado em verde o que representaria esse muro que foi construído. Então, no início do século V, os traços vermelhos de um primeiro octógono que representam a camada que iniciou a cercar o pátio da casa de Pedro começou a ser construída. E por fim, o último octógono, delineado pela cor marrom, mostra o que seria a área construída no final do século V. Dessa forma, fica bem fácil de perceber as camadas das ruínas escavadas, evidenciando aquele quadrilátero no centro de todos os octógonos como foco de atenção arquitetônico ao longo dos séculos. É isso que faz com que esse local seja extremamente importante. Então, um artista, utilizando não só essas plantas baixas, mas também outras referências arquitetônicas comuns de casas do primeiro século, em vilas como essa de Cafarnaum, cria uma imagem de referência. Observa que nessa imagem existiam pátios abertos. E especificamente nessa casa que você vê agora, existe um pátio que era aberto, que dava acesso a uma rua pública do porto. Esse pátio possivelmente era utilizado para comércio ali na vila, e sendo Cafarnaum uma vila de pescadores, possivelmente o produto da pesca era comercializado exatamente ali. A Bíblia diz que Pedro era um pescador e que ele morava em Cafarnaum, e isso é algo que lemos na Bíblia e nos Evangelhos. Esse pátio mais interno, de maior tamanho, dá uma olhada aí onde está sendo marcado na imagem, era geralmente utilizado pela família, para encontros e para a cozinha. Note que ele é mais interno, mais recluso, o que aponta para uma área da casa mais íntima que possivelmente pertencia à família de Pedro que morava ali. E esse pátio quadrilátero é o local que os arqueólogos concluíram ser o mais importante de toda a cidade, porque eles perceberam que aquela estrutura complexa octogonal estava posicionada de forma a proteger aquele pequeno local. Ou seja, todas as outras camadas octogonais foram construídas mantendo aquele pequeno quadrado no meio. E ali naquele quadrado, alguma bendita criatura abençoada escreveu na parede Jesus Senhor. O que aponta para o fato de que ali, naquele local, existia adoração ao Senhor, por causa da pessoa de Jesus que estava ali. E isso endossa o fato de que esse era um local onde o próprio Jesus esteve, ensinou, e ali a arqueologia comprova que, de fato, Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus. Nessa casa, nesse local, Jesus se reunia com seus discípulos em várias passagens do Evangelho, assim como a gente lê nas páginas da Bíblia.
Mais tarde, no século I, obviamente depois da morte de Pedro, né, aquele pátio que era aberto foi colocado um telhado e as paredes foram cobertas por uma massa. E mais tarde, no quarto século, todo aquele complexo arquitetônico foi rodeado por um muro. E assim esse local se tornou um local de veneração à pessoa de Cristo, onde não só eles criaram essas paredes decoradas, mas também eles criaram arcos. E isso tudo aponta para esse local como sendo um local muito especial. E até hoje, nessas ruínas, existem resquícios da massa que foi colocada sobre as paredes antigas do primeiro século. No quinto século, a Igreja Católica decidiu construir uma igreja ali literalmente em cima dessas ruínas. E por essa razão é que nós vemos esse formato octogonal. Lembrando que no primeiro século não haviam construções octogonais. E a beleza disso tudo é que o achado arqueológico aponta para um local que desde o primeiro século era um local de adoração à pessoa de Jesus. E talvez possamos afirmar que esse local era de fato a primeira igreja que jamais existiu no mundo. Anos após as escavações, a Igreja Católica, que controla aquele local ainda hoje, né, decidiu demolir a igreja que existia ali e construíram esse octógono em cima das ruínas. E graças a Deus, preservaram as ruínas originais, expondo para quem desejar ver o pátio onde Jesus pregava, igual a gente lê na Bíblia. Então, utilizando todas essas referências arqueológicas, os artistas envolvidos nesse processo, né, da Bíblia épica recriam o que seria um dia o cotidiano daquele local no primeiro século. Conhecendo Nelson, eu sei que ele mandou o artista fazer exatamente nessa posição propositalmente, para que essa perspectiva pudesse ilustrar o pátio externo, o quadrilátero sagrado, vamos assim dizer, né? A rua principal, como você pode ver, o pátio aberto, que seria usado para o comércio local. Note que o mesmo pátio quadrado sem teto está nessa interpretação do artista. Aí então, os artistas de computação gráfica constroem um ambiente 3D, inserindo também personagens que permitem ao usuário contemplar a beleza dessa cena como era na época e interagir dentro desse contexto. E com a Bíblia épica, você futuramente vai poder experimentar e estudar a Bíblia de uma maneira diferente, porque vai te permitir você entrar no ambiente virtual e interagir ali dentro daquele contexto com o conteúdo que está sendo desenvolvido. Justamente para quê? Para ajudar você a se aprofundar no conhecimento bíblico. Agora, olha que incrível você pensar que toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida hoje, num futuro muito próximo, você vai poder utilizar na sua casa com seu grupo de estudo, como eu tive o privilégio de fazer aqui em casa, como uma forma de testar o uso dessa tecnologia em um ambiente de estudo, onde as pessoas que talvez nunca visitaram ali Cafarnaum pudessem ver pela primeira vez o que seria Cafarnaum virtual dentro de um contexto de uma passagem bíblica que aconteceu em Cafarnaum. Agora imagina você que ensina a Bíblia para um grupo pequeno em casa, ou você que ensina a Bíblia na igreja, ou você de repente é um pastor que quer ilustrar uma passagem das Escrituras de uma maneira inovadora, que você tem uma tela bacana. Imagina você estar com um iPad controlando a navegação como se fosse um piloto de drone no seu próprio iPad, por exemplo, como você vê nessa imagem que eu estou mostrando aí. E aquela imagem aparece na tela gigantesca para toda a audiência que está vendo aquilo pela primeira vez. Imagina poder trazer para dentro do contexto da mensagem uma ilustração dessa magnitude, você entrar dentro dos ambientes explicando para as pessoas como era. Imagina a dimensão de aprendizagem, a pessoa nunca mais vai esquecer o que era Cafarnaum, o contexto de Cafarnaum. Agora, como se não bastasse isso, imagina a cidade de Jerusalém, nos diferentes épocas, desde Gênesis até a época de Jesus, quando ela foi destruída, né, obviamente. Imagina agora você poder usar essa tecnologia utilizando óculos 3D, e aí você entra dentro desses ambientes específicos, virtuais, perguntando texto para a Bíblia épica e apresentando conteúdo relevante nos resultados. Imagina
O que não vem por aí com a tecnologia que existe hoje? Eu poderia ficar aqui, olha, horas e horas falando sobre isso, mas eu estou só sonhando em poder mostrar mais coisas para você na medida que elas se tornam disponíveis, né? E eu quero encorajar você a seguir as mídias sociais do projeto da Bíblia Épica. Se inscreve no canal deles, vou deixar aí a informação para você seguir. Se inscreve no Instagram, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de utilizar de tecnologia aplicada à palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma grandiosa obra nessa Bíblia nova que vai ser lançada muito em breve. Eu estou orando para que Deus possa trazer os recursos, eu quero contar com a sua ajuda. E eu serei um dos primeiros a estar divulgando e a estar falando para todo mundo, porque isso vai ser uma ferramenta simplesmente extraordinária para estudar a Bíblia. Isso não significa que a Bíblia Épica se propõe a substituir essa Bíblia. Não, é uma linguagem diferente que vai ajudar a expandir o que a Bíblia, que maravilhosamente já nos transmite, e a Bíblia Épica vai fazer algo sensacional e tremendo, e eu tenho uma alegria enorme em poder compartilhar com você. E pela terceira vez eu vou falar, se você foi um dos usuários do Illumina ou do Glo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, eu quero que você escreva aqui nos comentários a sua experiência e saiba que Deus está preparando algo muito tremendo no futuro muito próximo, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.